No futuro, pessoas são modificadas geneticamente para pararem de envelhecer aos 25 anos. E o tempo de vida dessas pessoas acaba virando literalmente dinheiro. Vamos falar hoje de um filme de ficção científica e ação chamado O Preço do Amanhã. Assiste esse vídeo até o final e não se esquece de deixar o seu like e sua inscrição. Em um futuro distópico, onde pessoas usam o tempo de vida como moeda de troca para sobreviver, encontramos o jovem Will Salas, um jovem contratado de CLT, pobre, ferrado e devendo até as pregas das calças. E olha só, galera, vemos aqui outro ser humaninho com o nome de Will, só que esse não tem nenhuma síndrome de Deus, nem clona pessoas contra a própria vontade delas. Referência do nosso vídeo anterior que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem lá depois, Beleza. Então Will acorda em mais um dia comum da sua vida de jovem trabalhador e cumprimenta sua mãe que tá fazendo aniversário e que usa produtos Ivone há 50 anos. Acredita ou não, essa safada aqui tem 50 anos, mas tá conservada. Comenta aqui, eu entendi a referência. Will pergunta a sua mãe quanto tempo ainda tem e ela responde que não tem mais que 3 dias. É só o suficiente para poder pagar o aluguel da casa. Aí a mãe de Will, Rachel, transfere 30 minutos para ele para poder comer alguma coisa decente enquanto sai em busca do seu corre. No caminho, uma menina aparece pedindo 1 minuto de seu tempo, mas acaba levando logo em 5 porque a bicha tinha lábia. Chegando no trabalho, o Will reclama do cafezinho que custa 4 minutos, igual aquelas senhorinhas de ponto de lanchonete reclamando do preço do pastel que custa exatos 1,50. Ele caminha pelos corredores da fábrica onde trabalha, fazendo dispositivos de armazenamento de tempo com seu amigo e encara um rapaz estirado no chão que foi de arracha pra cima em plena luz do dia. Pelo visto, isso das pessoas irem de Vasco assim de graça já é algo corriqueiro no dia a dia do Will, então ele só ignora e sai como se nada tivesse acontecido. Na saída do trabalho, ele esculhamba o cara que fez o seu pagamento de míseros centavos, alegando que ele não cumpriu com a cota de produção daquele dia. Revoltado, Will vai afogar suas mágoas em um cabaré de beira de esquina cheio de jovens perdendo seu tempo e enchendo o orifício de suas bundas de dorgas e muito álcool. Até que ele conhece esse jovem cheio do tutu chamado Henry, que é perseguido por uns caras chamados Homens Minutos, que é tipo uma gangue de maloqueiros que vive extorquindo pessoas, roubando seu tempo, e que inclusive eles querem roubar o tempo do Henry. O Will ajuda o cara despistando a gangue de maloqueiros e eles têm uma conversa profunda sobre o tempo que ainda possuem. O cara fala que já tá cansado de viver nesse mundo porque simplesmente viveu demais e explica que essa realidade é injusta e bem desbalanceada pro povão fora da bolha dos ricos, como se o Will não soubesse disso, né? Ele segue falando que o custo de vida continua subindo para que pessoas continuem morrendo e que isso deixa ele meio depressivo. Só que o cara é absurdamente podre de rico e literalmente imortal. O bicho pode tudo, mas ele quer morrer. Com esse discurso de personagem secundário que só aparece pra morrer depois de ter ajudado o protagonista, o cara simplesmente passa todo o seu tempo pra Will. Bom, quase todo porque ele ainda fica com 5 minutos de vida, que já é o suficiente pra fazer ele ter um ataque do coração e ir de arracha pra cima. O Will acorda boiando sem entender absolutamente nada e descobre que agora ele tem o equivalente a 1 século de vida. Até que de longe ele observa a figura do Henry caindo igual bosta de uma ponte. Se sentindo culpado pela morte do cara, Will corre até a casa do amigo Borel e explana que agora ele é um homem cheio das verdinhas, que no caso aqui é tempo mesmo, deixando o amigo apigorando um pouco da sua riqueza inesperada e nem um pouco suspeita. Will começa a sentir o efeito da pobreza saindo de seu corpo e lasca logo uma década de vida pro amigo que gasta tudo em álcool depois. Durante a noite, Rachel, que tá voltando pra casa depois de um dia de trabalho nessa bosta de vida, precisa pagar um ônibus, mas descobre que o preço da passagem subiu e que não tem tempo suficiente para comprá-la. Ela é expulsa pelo motorista, que é um grande de um fila da mãe, e decide ir correndo até o Will para conseguir ajuda. O Will espera sua mãe no ponto de ônibus, mas percebe algo estranho quando vê que ela não desce do ônibus. Rachel e Will se avistam de longe e os dois começam a correr um em direção ao outro. Rachel estica o braço, mas seu tempo acaba segundos antes
que Will possa alcançá-la. No dia seguinte, um Thomas Shelby de um universo alternativo aparece liderando um tal de um grupo chamado de Guardiões do Tempo, que investigam a morte súbita do milionário depressivo Henry. Uma distribuidora de afetos terceirizados assedia o Thomas Shelby na rua e ele manda ela caçar uma louça para lavar. Enquanto isso, Will aparece bem vestido com um terno preto em um carro com um motorista que o ajuda a ultrapassar fronteiras que separam as classes sociais em diferentes pontos da cidade. Ele gasta seu tempo como se não houvesse um amanhã e, ironicamente, chegando a perder um ano inteiro da sua vida nessa brincadeirinha. O motorista pergunta o que ele tá fazendo ali e ele responde que vai cantar baixinho nos ouvidos dos caras que são responsáveis por esse sistema de sociedade extremamente desigual, ou seja, os caras cheios do money. O Will então chega em Greenwich, a cidade onde os mais ricos vivem, e sai do carro correndo igual a um cara do interior chegando na capital. Ele é encarado por uma mulher extremamente atraente com cabelo de beisola chamada Sylvia, que estava entrando em uma limusine, mas a ignora entrando num hotel de luxo. Enquanto isso acontece, a gangue do Shelbinho analisa as câmeras de segurança que gravam Will na ponte momentos depois da morte do Henry. O Will acorda em um quarto luxuoso de hotel e lembra que ainda é um homem cheio do tutu, mas as lembranças da morte da sua mãe continuam atormentando a sua vida. E pela primeira vez na vida do Will, ele enche o bucho com comidas e bebidas gourmet e até dá uma gorjeta de uma semana para a garçonete que lhe atende. Ele pergunta a ela se pode entrar no cassino do hotel e a garçonete responde que sim, mas primeiro ele precisa se vestir que nem gente para isso. À noite, o Will é abordado por um cara que trabalha no cassino e explica que para entrar é necessário fazer uma doaçãozinha voluntária de apenas 1 ano. Will paga conseguindo um passe livre para desfrutar do clube de jogos do Tigrinho. Ele joga poker com um milionário com um cara de vampiro de crepúsculo chamado Philip Wise, que é pai de Sylvia e tem absurdos 10 milênios de tempo. Sylvia encara o Will no momento em que seu pai joga as cartas com uma confiança que chega até dar inveja. Mas o Will, apesar de ser novato no mundo dos ricos, também joga de forma agressiva, apostando quase todo o tempo que tem. A partida termina e Will vence, tirando alguns anos de Philip e recuperando todo o seu tempo, faltando apenas 4 segundos para o cronômetro zerar. Philip então aprecia sua coragem de brincar com a morte e lhe apresenta a Sylvia, que o convida para uma festa na noite seguinte. Will dá um rolê num carro futurista que custa 59 anos de sua vida mais impostos e aparece se amostrando com ele na tal da festa que Sylvia mencionou anteriormente. Will aparentemente se sente deslocado em meio à multidão até que Sylvia aparece e começa a se aproximar de Will, fazendo perguntas e se sentindo curiosa com o fato de nunca ter visto ele por ali. Sylvia pergunta se ele veio do subúrbio, mas ele não dá nenhuma resposta clara sobre isso. Os dois dançam agarradinhos e dão um perdido no Philip e sua esposa, que observam de longe eles correndo para fora da mansão. Lá fora existe uma praia que fica praticamente no quintal da mansão de Philip e Will encoraja Sylvia a entrar na água gelada do mar. Os dois nadam juntos e um romance começa a rolar, mas alguém que gosta de atrapalhar romances alheios aparece do nada gritando na costa e interrompendo o momento dos dois. Para disfarçar, eles voltam para a festa e Philip desafia Will para uma outra partida de tigrinho, só que a gangue do Shelbinho invade o local do nada e agarram o Will com muito amor e carinho, levando ele para ser interrogado no escritório particular. Will conta que não tem nada a ver com a morte do milionário Henry e que tudo o que conquistou até agora foi fruto de muito trabalho e dedicação apostando no jogo do tigrinho. É claro que o Shelbinho não cai nesse papo furado de viciado em apostas e confisca todo o seu tempo, alegando que voltarão para prender o Will posteriormente. Mas o Will não se dá por vencido e acaba atorando todo mundo no cacete, o que é impressionante porque uma dúzia de marmanjo não consegue sequer dar conta de um. E esse é o poder do protagonismo, meus queridos. Will sequestra Sylvia, apontando o cano para sua cabeça enquanto sai correndo rapidamente pelos fundos da cozinha. Uma perseguição se inicia e Will desvia dos carros, fazendo uma manobra radical. No meio do caminho, Will percebe que seu tempo está se esgotando e se humilha para pedir umas migalhas de tempo a Sylvia, que tá puta por ele ter feito ela de refém e passado esse vexame todo. Sylvia implora que a leve de volta para casa, mas o Will explica que não pode fazer isso, pois agora ela é sua garantia de vida. Na manhã seguinte, ele dirige pela
rodovia, mas acaba se distraindo com câmeras de segurança no local, que faz com que ele perca o controle do carro e cause um acidente, deixando os dois desacordados. Aí o tal dos homens minutos surgem para roubar o tempo de Sylvia, deixando ela com apenas 30 minutos no relógio. Will lhe dá alguns minutos de vida, apesar dela ter recusado a fazer o mesmo momentos antes. E com isso, galera, aprendemos a nunca humilhar um pobre, porque amanhã o pobre pode ser você. Desesperados e quase indo de arrasta pra cima, os dois saem para conseguir mais tempo. Will corre até a casa do amigo Borel, mas chegando lá, ele recebe a notícia de que o cara foi de base já tem um tempo, perdendo todo o tempo que Will tinha lhe dado anteriormente. Will então percebe que Sylvia usa umas joias que devem valer aí uns trocadinhos, então eles correm para uma casa de penhora e lá conseguem ganhar mais 40 minutos de vida. No subúrbio, Will liga para Philip e propõe uma troca. Ele promete devolver Sylvia em segurança se Philip transferir uma quantidade significativa de tempo para as pessoas pobres do gueto, o equivalente a 1000 anos. Mas Philip, sendo um dos mais poderosos e ricos do mundo, não está nada interessado em ceder o tempo que acumulou. Para ele, o sistema que mantém os ricos no poder e os pobres à beira da extinção é essencial para a ordem no mundo. Shelby o avisa que se ele continuar agindo como um salvador da pátria, ele vai morrer igual ao seu pai e desliga o telefone. Então eles voltam pro antigo apartamento do Will, onde busca o refúgio escondido dos guardiões do tempo. Sylvia o questiona sobre sua família e ele conta sobre o falecimento recente da sua mãe e da de seu pai, que faleceu enquanto Will ainda era criança. Will fala que seu pai era um lutador de queda de braço e que ganhava muito dinheiro, inclusive. Só que o cara incorporava o Robin Hood e saía distribuindo toda a sua verba por aí. Aí Will ensina a Sylvia a como passar a perna nos viciados em jogo de tigrinho, usando a estratégia que aprendeu com o pai quando criança. Só que ela é quem passa a perna nele de outro jeito, se é que vocês me entendem. O dia amanhece e Will observa se o Philip cumpriu com sua parte no acordo de distribuir tempo em troca da filha, mas isso não acontece. Ele fica puto, mas acaba mudando de ideia e resolve devolver Sylvia ao seu pai novamente. Só que, como a mulher não resiste a um ex-cantor de boy band, ela tenta o convencer de que pode mudar toda essa situação com seu pai e fazer um novo acordo com os guardiões do tempo. Will recusa e Sylvia pergunta o que ele vai fazer da vida. Aí ele responde que vai virar um assessor de investimentos não solicitados, porque segundo a sua filosofia de vida, não é roubo roubar o que já foi roubado. Os dois se despedem dando uma bitoca, mas o Shelbinho aparece brotando do nada com uma arma apontada para a cabeça do Will. Sylvia então reage descarregando umas balas no meio do seu peito e então eles fogem no carro do Shelbinho e saem por aí fingindo ser policiais, mas na verdade confiscam carros de pessoas na rua. No escritório, Philip conversa com seus sócios sobre o resgate da filha que não foi realizado. Shelbinho entra na sala como sempre brotando do nada e conta a Philip que sua filha possivelmente não quer ser resgatada. Philip responde dizendo que Sylvia aparentemente está tendo uma crise de Estocolmo, que é basicamente um fenômeno psicológico onde uma pessoa desenvolve sentimentos de afeto e lealdade em relação ao seu sequestrador ou agressor. Shelby diz que vai prender Sylvia, mas Philip tenta suborná-lo dizendo que ele é podre de rico e que não há nada nesse mundo que ele não possa comprar. Só que o nosso Shelby é um homem de princípios e não se deixa levar pela ganância, saindo com aquela expressão de foda-se, eu sou o melhor. Enquanto isso, Will ensina a Sylvia a atirar e ambos conversam sobre a possibilidade de roubarem uns bancos por aí. Eles invadem um cofre assim bem discretamente e faz o rapa no máximo de tempo possível, enquanto o povo corre que nem doido, como se estivessem numa Black Friday da Magazine Luiza. E assim, Will sai por aí distribuindo tempo pro pessoal pobre do gueto, exatamente como seu pai fazia. Enquanto eles estão relaxando em um hotel, os guardiões do tempo invadem o prédio e começam a perseguir o casal, que fogem em um ônibus. Mas o Shelbinho não desiste tão fácil assim e consegue localizar o paradeiro de Will e Sylvia, que estão hospedados em outro hotel. Os caras arrombam a porta do hotel e desafiam Will para uma partida de queda de braço, dizendo que também querem aprender a como passar a perna do jeito certo, enviciados no joguinho do tigrinho. Claramente Will vence mais uma vez, foge do lugar e observa que os preços da cidade continuam subindo excessivamente, extorquindo
ainda mais o seu povo. Sylvia e Will então resolvem entrar em contato com Philip, alegando que querem se entregar, mas tudo não passa de uma maracutaia dos dois. Ela conta que sabe da existência de um cofre escondido em sua casa que contém uma grande quantidade de tempo acumulado e que essa quantia de tempo poderia mudar o equilíbrio de poder da sociedade, desafiando o sistema opressor que mantém a maioria da população na pobreza. Então, os dois fazem o Philip de refém e roubam um cofre, levando um dispositivo que contém 1 milhão de anos. Philip explica que dar 1 milhão de anos para as pessoas só prolongaria a agonia delas e quebraria o sistema deles, mas que essa revolução não duraria mais que 2 gerações. Will fala que ninguém pode ser imortal se uma única pessoa tiver que morrer para isso e vão embora levando o tempo nas mãos. A última cena mostra Will e Sylvia tentando fugir da perseguição do Guardião do Tempo, que ironicamente acaba morrendo por falta de tempo, já que havia gasto todo o seu cronômetro ao longo da caçada sem conseguir recarregar. Sylvia e Will percebem que seus cronômetros também estão prestes a expirar, então Will corre até o carro do Shelbinho largado numa esquina e recarrega o seu tempo, conseguindo heroicamente salvar a vida dos dois. O filme termina com o povo cruzando as fronteiras da cidade com o tempo que Will e Sylvia deram a eles, enquanto são mostrados juntos agora vivendo como fugitivos conhecidos. Mas, ao invés de se esconderem, eles continuam a desafiar o sistema, assumindo papéis de líderes revolucionários, roubando bancos e redistribuindo o tempo como forma de justiça social, livrando o povo da desigualdade e da miséria. Agora vem uma reflexão para vocês. Se o seu dinheiro virasse tempo, quanto tempo de vida você teria? Me conta aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!